Flora já provou que não tem limites, principalmente quando o assunto é dinheiro. Ela faz questão de eliminar um por um quem tenta cruzar o seu caminho. O último que tentou alguma coisa contra ela foi Gonçalo. Esse não conseguiu desmascarar a vilã na frente de todos. E agora, quem será a próxima vítima? Lara acaba acusando Flora por todas as coisas ruins que vem acontecendo na família. E errada, ela não tá. Mas acaba pedindo desculpas, dizendo que estava em estado de choque pela morte do avô. Flora, uma mulher completamente compreensiva, entende o lado da filha e ainda diz que achou que Dr. Gonçalo fosse viver para sempre. Não é o momento mais adequado, mas Norton faz questão de dizer que antes de morrer, Gonçalo tinha pedido um saque de 5 milhões de dólares para entregar a Dodge. Tanto Lara como Irene se questionam por que Gonçalo sacaria 5 milhões de dólares para entregar para Dodge. Norton também não sabe dizer. A única coisa que ele sabe é que depois que ele entregou a maleta de dinheiro, Gonçalo veio para casa. Quem deve saber de alguma coisa é Pimentel, já que ele era o segurança de plantão na noite anterior. Irene quer ouvir de Pimentel o que aconteceu e onde que ele deixou Gonçalo com a maleta de dinheiro. Pimentel diz que deixou ele no centro da cidade, mas o Gonçalo pediu para ele dar uma volta e quando ele retornou, ele entrou dentro do carro e não comentou mais nada, já sem a maleta. Irene até pergunta para Flora se ela viu alguma coisa, mas Flora, sonsa como sempre, diz que a única coisa que ela percebeu quando Irene viajou é que ele estava sentindo fortes dores no peito. Ela até pensou em chamar o médico, mas ele não aceitou. Lara acusa Dodge pela morte do avô. Só que Flora, a sonsa, quer saber o que Dodge tem a ver com tudo isso, já que Gonçalo morreu dormindo. Lara diz que não sabe, mas indiretamente ele tem alguma culpa sobre a morte do seu avô. Norton acha a mesma coisa e ficou de chamar a polícia, só que Irene começa a chorar, dizendo que ela não vai aguentar mais. Lara promete que vai fazer de tudo para descobrir o que aconteceu com seu avô. Catarina incentiva Cida a procurar pelo Juca. Coppola fica chocado quando Lorena conta sobre a morte de Gonçalo, e Cassiano decide consolar Lara. Halle desconfia de Flora e promete se vingar, deixando Silene bem preocupada. Zé Bob, Pedro e Halle resolvem ir ao enterro de Gonçalo. Flora, que não é nada boba, manda Silveirinha falar com Pimentel para redobrar a segurança do rancho. Ela teme a entrada de Zé Bob, Pedro e Halle. Norton dispensa os operários da fábrica por um dia. Léo chega no restaurante completamente bêbado, querendo almoçar, mas Estela faz questão de dizer que o restaurante está fechado. Catarina, para evitar um escândalo ainda maior, diz que vai servir o marido. Já que ele está bêbado, ele vai almoçar e depois ele vai dormir. Só que assim que acaba de almoçar, Léo se recusa a sair do restaurante e começa a agarrar Estela. Catarina se revolta contra o marido e pega uma faca apontando para Léo. Ela grita para ele sair do restaurante. Léo não tem muita opção e acaba indo embora. Catarina, completamente descontrolada, diz pra Estela que não quer mais o Léo. Romildo recebe a visita de Gurgel na prisão e diz que tá com a sua consciência tranquila, mas o que ele quer saber mesmo é notícias de Alice. Gurgel diz que não conseguiu ainda visitar Alice, mas os médicos dizem que ela está bem. Assim que Gurgel vai embora, Romildo diz ao carcereiro que não quer mais receber visita de ninguém, só do seu filho Didu. Orlandinho se envolve em uma briga com dois rapazes por ciúmes de Céu. Pimentel proíbe a entrada de Halle, Pedro e Zé Bob na mansão de Sontini. Em seguida, chega Coppola querendo saber o que está acontecendo e também é impedido de entrar. Ele tem a ideia de ligar para Cassiano, que está no velório. Irene imediatamente libera a entrada de Pedro e Coppola. Halle fica do lado de fora inconformado por não participar do velório do avô. E Zé Bob tenta confortar o rapaz. Nisso, Silene também tenta confortar a amiga, já que Donatella está completamente desesperada. Ela tem certeza que Flora que foi a culpada pela morte de Gonçalo. Ela deve ter planejado um susto muito grande e ele acabou morrendo. Ele deve ter sofrido muito. Ela também fica preocupada com Lara e Silene tenta dizer para a amiga que nesse momento ela precisa ter calma. Durante o velório do Gonçalo, Pedro faz questão de dizer para a filha que ela é uma assassina e ele garante que ela vai pagar por tudo. É claro que Flora faz a desentendida, pergunta para o pai o que ele está falando, mas Pedro pede para ela esperar que a hora dela vai chegar.
Não tá sendo nada fácil para Irene a morte de Gonçalo e Flora faz questão de consolar a dona Irene. Irene, por sua vez, sem saber que tá falando com a própria assassina do marido, faz questão de dizer que confia em Flora. Por isso, ela vai ficar temporariamente no conselho da empresa. Era exatamente isso e muito mais que Flora deseja. Hallie tá tentando alertar Lara que quem matou Dr. Gonçalo foi a Flora. Só que Lara não acredita, já que seu avô morreu de infarto. Foi o próprio médico quem deu um atestado de óbito. Hallie não sabe explicar como, mas ele tem certeza que tudo isso é culpa da Flora. Pimentel se aproxima de Hallie impedindo que ele converse com Lara, só que Lara pede para Pimentel deixar. Ela quer saber de Hallie o porquê que ele tá fazendo tudo isso. Hallie pede para Lara prestar atenção e ouvir pelo menos o que ele tem a dizer. Por que ela acha que Dr. Gonçalo mandou ela e Dona Irene para Brasília? Lara quer saber como é que ele sabe de tudo isso. Hallie diz que estava mais próximo dele do que ela imagina. Hallie ainda diz que Dr. Gonçalo descobriu todos os crimes da Flora, por isso que mandou ela e Dona Irene para Brasília. Tudo isso para proteger as duas. Nisso chega Cassiano e é claro que ele fica com ciúmes da presença de Hallie. Lara tenta cortar o assunto dizendo que não tem mais nada para conversar com Hallie. Ele ainda insiste e ela diz que vai chamar o Pimentel. Aí é ele que escolhe. Hallie até vai embora, mas antes ele pede para Lara pensar muito bem em tudo que ele disse. Assim que tá de saída, Hallie faz questão de perguntar para os seguranças se eles observaram alguma coisa estranha no dia da morte do Dr. Gonçalo. Só que Pimentel ainda zomba da cara dele, dizendo que ele não é polícia para fazer todos esses questionamentos. Hallie então pergunta se Pimentel está comprado. Tudo isso faz parte de um plano deles. Pimentel ameaça Hallie e pede para ele ir embora. Flora faz questão de brindar, afinal ela conseguiu entrar para o conselho da empresa. Só que ela também é uma pessoa muito boa e não esqueceu dos seus colaboradores. Silveirinha quer saber o que ele vai ganhar com tudo isso. E para começar, ele vai ganhar um uniforme novo e 50% de aumento no salário. Ó, como Flora é bem boazinha. Pimentel acaba interrompendo a comemoração de Flora para dizer que o Hallie esteve no rancho conversando com Lara. Flora é claro que quer saber qual foi o tipo de conversa, só que Pimentel diz que não sabe. E ainda diz que Hallie é muito abusado. Flora não tá aguentando mais Hallie se meter em seus assuntos e ela promete dar um jeito no rapaz. Em seguida, Cassiano quer dar uma volta de cavalo com Lara, mas ela não tá muito afim. E vai direto conversar com Flora. Tão importante nós ficarmos unidas numa hora difícil como essa, filha. O Hallie esteve aqui e ele me falou uma coisa muito séria a seu respeito. Ele me disse que foi você quem matou meu avô. Parece que o cerco tá se fechando e logo Flora será desmascarada em grande estilo.